O nosso corpo é como se fosse uma orquestra. Cada órgão é como se fosse um instrumento. Cada um tocando de uma forma, cada um vibrando numa determinada frequência. Quando a gente tem um problema em algum órgão, em alguma glândula, a gente acredita que o problema está só ali, localizado naquele ponto. Mas para pensar numa orquestra. Se um violino desafina, não atrapalha a orquestra inteira? Não quebra a harmonia daquilo que estava fluido, funcionando de maneira coerente? Cada instrumento é diferente, mas funcionando juntos eles trazem uma harmonia. E a gente precisa olhar o nosso corpo assim. Começar a entender que por mais que quando a gente estuda, a gente precisa entender como a tireoide funciona, o coração funciona, o cérebro, o intestino. A gente estuda de maneira separada porque é assim que o nosso cérebro aprende melhor. A gente não tem como estudar tudo junto. A gente estuda separado. Mas na prática, tudo funciona ao mesmo tempo. Tudo é um complexo harmônico. E a saúde é isso. Quando a gente tem essa harmonia geral entre todos os órgãos, entre o corpo físico, mental, emocional, tudo na nossa vida funcionando de maneira harmônica, é quando a gente tem a saúde plena, que a gente chama. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se você gosta de saber mais profundamente, esse outro olhar sobre a saúde mais profundo, mais integral, já aproveita e se inscreve aqui no canal, compartilha com as pessoas que você ama. Então, a gente se pergunta, tá, Lígia, agora eu tô entendendo, mas eu tô com hipotireoidismo, eu tô com um problema em determinado órgão. E o que eu faço? Assim como quando um órgão se desequilibra, ele começa a desequilibrar todos os outros, quando a gente começa a harmonizar um órgão, ele também ajuda todos os outros a se harmonizarem. A gente precisa aprender a olhar o nosso corpo não como uma máquina que começou a dar um defeito e aí eu troco a peça simplesmente. A gente tem que entender que esse corpo é inteligente, que a natureza vem evoluindo há bilhões e bilhões de anos. Faz muito mais sentido a gente pensar que o sintoma, essa desorganização ou essa desarmonia em um órgão é causado por alguma coisa que a gente está fazendo na nossa rotina que não está em harmonia com a nossa essência, com o nosso ser, do que simplesmente um defeito aleatório da natureza, um azar, algo de fora que te causou essa doença. A verdade é o que você está fazendo da sua vida que está em desarmonia com quem você realmente é. A gente precisa aprender a olhar para o nosso corpo, para os nossos sintomas como mensageiros. Qual é essa mensagem que o meu corpo está querendo me dizer? O que será que eu preciso aprender com isso? O que será que eu preciso modificar na minha rotina, no meu dia a dia? Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Nesse dia inteiro, o que você tem feito? Como é que tá a sua rotina? Aquelas escolhas básicas, o que você tem comido, que muitas vezes, hoje, a gente tá com uma pressa danada. Tudo pressa, a gente tá sempre correndo, a agenda sempre cheia, a gente nem vê o dia passar, a gente acha que tá economizando tempo. Quando a gente come qualquer porcaria, é um miojo, é um salgado, porque não dá tempo, porque eu tenho reunião, porque eu tenho que correr. Será que no fundo a gente tá ganhando tempo? Ou a gente está perdendo vida? É importante a gente refletir. E a gente está com pressa de chegar aonde? Pressa de quê? De conseguir o quê? De sentir o quê? Olha o preço alto que a gente está pagando, que o nosso corpo, a nossa saúde está pagando para esse automatismo, para tentar se encaixar numa sociedade que está em desequilíbrio, que está doente, está tão focada nos bens materiais que esqueceu a verdade da vida, que estamos aqui para evoluir, para se tornar um ser humano melhor, para se tornar um ser humano mais amoroso, mais verdadeiro. Quando a gente se sente bem, quando a gente assume nosso lugar de força, a gente começa a ser um exemplo, a inspirar outras pessoas e assim contribuir com a humanidade. Mas sem saúde, sem harmonia, fica difícil a gente ajudar alguém. Tá na hora da gente primeiro se ajudar. E a gente começa a se ajudar observando a nossa vida, a nossa rotina. O que eu tô fazendo diariamente que está em desarmonia com a minha saúde? O que eu faço todo dia que eu sei que está me destruindo, mas por um hábito, por um vício, eu não estou conseguindo parar? Primeiro toma consciência, sem se culpar. Olha para aquilo, aceita aquilo e pede ajuda. Busca ajuda para saber qual o mini hábito, qual a pequena coisa, qual o mini passo que você pode dar para começar a harmonizar os seus instrumentos, para começar a harmonizar a sua orquestra. E se você precisa de ajuda para isso, toda terça-feira às 19h19,
Covid-19. Eu tô aqui no YouTube com o maior prazer, compartilhando com vocês um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência, para que juntas a gente tenha mais saúde, mais paz, mais realização em todas as áreas da vida. E se fez sentido para você, já deixa seu like, compartilha com as pessoas que você ama. Isso é importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, para que a gente possa levar consciência, informação de qualidade a todas as pessoas. A sua cura é a cura de todos. Nos vemos nos próximos vídeos.